Ora bem, hoje vamos falar sobre a menina dos olhos da ADEP. Concordam comigo? E sabem qual é a menina dos olhos? É o Jornal do Espiritismo. E tenho aqui ao meu lado o nosso diretor Ulisses Lopes. Tenho aqui do outro meu lado o nosso grande amigo e colunista do jornal desde a primeira hora, José Lucas. E eu, Noemi Margarido, que faço o trabalho de bastidores, não é? O administrativo, a distribuição e essa coisa do Jornal do Espiritismo. Bom, e hoje é um dia muito especial, porque acabou mesmo de sair o Jornal do Espiritismo número 90. Como é bimestral, quer dizer que com este número fazemos 15 anos de publicações ininterruptas. O que é que tem a dizer sobre isto o nosso querido diretor? Estás feliz, não estás? Eu também estou. Estou, claro que sim. Aquilo que podia... Está lindo. Está muito lindo. Obrigado. Aquilo que podia parecer há 15 anos. Diretor, sim. E não só, então. e não só. Sim. És o... como é que se diz? Colaboro na paginação Paginador. do livro, sim. Esta capa linda é da tua responsabilidade, como as demais. Sim. Não é? Desculpa lá, ora fala então. Se há 15 anos ou antes de fazermos o lançamento do primeiro número nos dissessem que 15 anos depois estaríamos aqui... Em novembro de 2003. Sim, nós provavelmente iríamos pensar que se calhar não seria um projeto para tanto tempo, não é? Mas de facto revelou-se não foi um projeto fácil, foi um projeto que mereceu, caiu nas boas graças do público que o lê durante os anos, não foi imediato, foi algo que custou um pouco, provavelmente se calhar porque teríamos alguma falta de crédito no mercado, não é? Mas não éramos muito conhecidos, não é? Sim, e se calhar, no fundo, foi quase que foi considerado uma ousadia, talvez, na altura, não é? Que alguém se atrevesse a fazer uma publicação destas, num mercado que já tinha, vamos lhe chamar mercado, dentro da linguagem comercial, no mercado que já tinha algumas publicações e poderiam ter pensado na altura que não haveria espaço para mais um jornal. Aliás, esse foi um dos obstáculos, digamos assim, não é? Que de alguma forma tivemos de vencer, lembro-me disso. Do género que provavelmente não faria falta nenhuma. Uhum. Bem, mas o que é certo é que não viemos ocupar o lugar de ninguém, não viemos fazer o nosso trabalho apenas, apresentar os ideais e as ideias espíritas de uma forma, diria até despretensiosa, sem estar à espera de grandes resultados, e os resultados por si só vieram, e não sendo para nós hoje, penso eu, uma surpresa estarmos aqui, porque foi o resultado do tempo e do trabalho e da consistência e da perseverança de todos aqueles que estão envolvidos no jornal, e não são poucos. E ele está aqui com toda a naturalidade. Penso que poderíamos dizer, se nós tivermos força e se tivermos alguém que se vá aproximando, gente mais nova, penso que talvez daqui por 15 anos é possível que ainda cá estejamos. Já mais velhinhos, não é? Sim, se nos estivermos cá, provavelmente se nos estivermos nós, estaremos desencarnados a intuir os próximos ou a estragar-lhes o trabalho. Espero que não, como agora estamos a ser intuídos também, não é? Sim. Uhum. Muito bem. Lucas, o que te apraz dizer sobre este projeto da ADEP? Concordas que é a menina dos olhos da ADEP? Estava-me a lembrar daquela célebre frase do Churchill, né? E de facto, aplicando-se aqui ao projeto da ADEP, nunca tão poucos fizeram tanto, com qualidade durante tanto tempo. O jornal é feito por 3 ou 4 pessoas, por incrível que pareça, em termos de distribuição, 5, 6 pessoas no máximo, distribuição, maquetagem, edição, portanto, enfim.
Em termos de trabalho técnico. Trabalho dizer, técnico, não é? exatamente. Depois temos outros colaboradores. Agora, tem uma grande característica, que é, tem-se mantido única e simplesmente dentro da doutrina espírita. Não é um jornal de polémicas, não é um jornal que serve interesses particulares, é um jornal que serve a doutrina espírita. Se calhar por isso é que as pessoas cada vez gostam mais dele e o compram. Curiosamente, em Portugal, muito sinceramente, é com muita alegria que estou a participar destes 15 anos aqui do jornal e se calhar não tinha a expectativa de que durasse tanto tempo. E isto é um bom sinal para a humanidade, porque quem olhar para nós, a ADEP, há de pensar que somos espíritos afins. E nós que nos conhecemos somos todos tão diferentes, que eu ainda hoje me questiono como é que é possível, ao fim de tanto tempo, a ADEP fazer coisas tão boas com pessoas diametralmente opostas, não é? Em termos de maneira de ser, de sentir, etc. Isso não interessa, o que interessa é a amizade e o projeto, não é? Conseguimos porquê? O objetivo há algo que nos une, que é o amor à camisola, não o amor à causa, não é? Ulisses, tens alguma ideia do que é que poderá vir a acontecer ao jornal em termos técnicos, especificamente? Se poderá vir a ter alguma alteração, se poderá eventualmente haver alguma surpresa, digamos assim, nos próximos tempos em relação àquilo que neste momento estamos a publicar? Por acaso é pena que não tenhamos aqui até os exemplares do início e o jornal nestes 15 anos sofreu alguma evolução gráfica. Penso que na tentativa de procurar acompanhar os tempos, não é? E os gostos. Os gostos não se discutem, é verdade, mas educam-se. Desculpa lá, não te esqueças o que vais dizer. Eu lembro-me que no início as capas do jornal, que são qual delas a mais bonita, e são feitas pelo designer aqui, pelo Ulisses Lopes, que também é designer na sua profissão, gráfico, né? Acho que é assim que se chama. E no início houve muita resistência, porque havia dirigentes espíritas que achavam que nas capas dos jornais deviam sair, por exemplo, o congresso do centro deles, ou a capa do dirigente, a cara do dirigente tal, etc. Foi uma perfeita renovação, portanto foram capas impessoais. São. E agora são aceitos. Creio que em 90 números nós começamos, o projeto teve 13 números seguidos de uma maquetagem inicial. Sim. E a partir do número, não sei se foi o 13 ou foi o 14, o jornal seguiu um género de comunicação completamente diferente. E é despersonalizado, é verdade. Mesmo ao nível mesmo dos textos, não é? Que tem sim, muitas coisas, mas no caso em particular das capas, ele foi despersonalizado. Só há uma capa, ou duas capas, podemos dizer. Uma delas é esta, que tem gente conhecida do movimento, ou do meio espírita, não é? Que foi nas jornadas. Nas últimas jornadas, sim. Pronto, foi uma fotografia que é o anterior, sim. Por acharmos que expressava bem aquilo que coletivo. Se passou naquele momento, e foi um momento, penso que de alguma magia até, e ficou, graças a Deus, e felizmente foi captado, e penso que deu uma capa engraçada. E uma outra capa só, que é com o rosto, não sei se vocês se lembram de quem? Do Xavier da Almeida? Do Ian Stevens. Foi. Com uma personagem quando ele desencarnou, não foi? Exatamente. Já não consigo recordar especificamente quando foi. Acho que Todos os outros rostos que aparecem... Ian Stevenson, já agora, para quem não sabe, foi o maior pesquisador da reencarnação em todo o mundo e não era espírita. Da Universidade de Virgínia, Estados Unidos. Portanto, foram as únicas duas capas em que nós conseguimos pegar nelas e identificar pessoas que têm a ver com com os assuntos que nós tratamos. Todos os outros rostos usados, vá lá, ou é gente que se predispõe a ser fotografado por nós, ou são fotografias que nós vamos buscar a bancos de imagens e que utilizamos para retratar os temas, sempre fugindo à questão do personalismo. Foi uma revolução gráfica, não é?
Sim, até do ponto de vista conceptual, né? Das ideias. Principalmente em termos de conceito, sim, Exato. porque não é algo a que dentro do meio se esteja habituado a ver. Não é? E agora é pacífico, agora já ninguém Sim, reclama. acho que até quando Agora as acontece pessoas o contrário, gostam muito, capaz até de estranhar. Entretanto, as coisas têm sempre sofrido evoluções e este já é a terceira imagem gráfica que o jornal tem. E é assim, quando nós acharmos que Está na hora de mudar. que as coisas estão quando nos pedirem isso, e não é pedir pessoalmente, é quando nós sentirmos que isto está a ser-nos solicitado, nós provavelmente iremos mexer de novo. Não é? Agora, as evoluções vão sendo feitas aos poucos, com a tabulação dos textos, as fontes que são redimensionadas, são escolhidas outras, porque o meio do papel do jornal está a sofrer lá está em sofrimento, a nível geral, não só em termos, penso eu, que em termos não só na nossa literatura, mas a nível geral, não é? Transição para o digital, não é? Sim, há muita coisa. Lembro-me, por exemplo, do Diário de Notícias, que é um jornal mais do que centenário, e deixou de ter uma edição em papel semanal para ter só uma edição semanária ao domingo. E tudo o resto do Diário de Notícias é feito online. Se me perguntares, achas que isso é algo que se pode fazer com o jornal? Acho que sim. Aliás, eu acho que é uma questão de tempo. Sim, claro. É uma questão de tempo para nós passarmos isto para a plataforma online, para o digital da ADEP, e para lá estar qualquer artigo a qualquer hora. Se calhar é uma questão de nós nos lembrarmos. Aliás, é essa a tendência, mesmo nos jornais regionais e tudo, nacionais, né? Sim. Internacionais. Não quer dizer que se vai eliminar a edição em papel, Sim. não é? Mas até porque Gradualmente. os artigos ficam imortalizados. Não é? Enquanto houver domínio e enquanto se pagar o alojamento, os artigos, há a possibilidade de estarem ali consultáveis a qualquer... Olha, mas eu, como pertenço à administração e como sou um bocado mais terra a terra, não é? Porque tenho de lidar com números, com dinheirinho, com coisinhas e essas coisas todas. Eu estou a olhar aqui para uma coisa que se chama preço. Sim. Que tem os mesmos 15 anos, não é? Exatamente. Eu, por acaso, que lido com isto diariamente, nem nunca tinha pensado nisso. É que nós mantemos o preço desde o primeiro número, que são 50 cêntimos. Sim. O jornal tem 20 páginas. Eu não sei se paga o papel neste momento. Talvez não. Deve ser caso o jornal tem 20 páginas, são 50 cêntimos, mais as associações espíritas têm um desconto de 20%, portanto, para um quinto, 20% é um quinto dos 50 cêntimos, fica por 40 cêntimos. Agora, vocês poderiam perguntar-me a mim, não é? E como é que vocês conseguem isso tudo? Não é? Como é que conseguem manter o jornal durante estes 15 anos? Bem, eu tenho de dizer aqui que ao longo deste tempo temos tido pessoas com muita sensibilidade, com algum dinheiro, como tu dizias, e que nos têm ajudado a manter o jornal. Porque, de facto, os jornais que vendemos para as associações e também para assinantes individuais não dava, de facto, para manter o jornal tal como temos, apesar de, portanto, a maior parte do trabalho não ser pago. Não é? O trabalho não é pago. Mas, claro que temos de pagar a tipografia, claro que temos de pagar aos correios, não é? E o trabalho técnico, trabalho técnico, um ou outro, uma coisa mínima. Mas nenhum de nós ganha... Não. Portanto, sem falar isto graças... Nos cronistas, Exatamente. Que nunca receberam um centavo. Que o enviam pelo correio. Não, mas eu estou a falar, esse pessoal sim, mas mesmo ao longo destes 15 anos já muita gente escreveu para o jornal. E que nunca recebeu um centavo. Nada, fez pelo amor ao... Exatamente. Só assim é que é possível mantermos o preço, não é? Já com muita ginástica. Já agora o preço, para quem não sabe, 50 é de 5 cêntimos. euros a assinatura anual. Não, é de 7 euros a assinatura anual nacional. Eu disse errado, que era para ver se tu sabias. 7 euros nacional e 15 Se eu não soubesse, era muito grave. E 15 euros o internacional. E 15 euros o internacional, que também se mantém desde a primeira hora. E se o nosso primeiro-ministro sabe que a administradora é assim tão boa, está aqui uma futura Ministra das Finanças de Portugal. Não quero, decididamente não aceitaria. Okay. Porque eu prefiro ser a administradora do Jornal do Espiritismo, dá muito mais prazer. Dá.
Bom, não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar em relação ao nosso menino, ia chamar-lhe bebé, mas é um adolescente, não é? 15 anos. Sim, Está na fase é interessante da inquietude, não é? da adolescência. Da adolescência. É interessante que só ao fim de 15 anos é que nós basicamente Falámos sobre o estamos aqui a falar jornal. sobre isto. É verdade. Mas para aqueles que nos vão seguindo e para aqueles que vão lendo aquilo que a gente faz, queria agradecer-lhes, porque nós fazemos isto não tendo expectativas, na verdade, mas fazemos também para alguém, não fazemos só por nós, fazemos para alguém e por alguém, não é? Porque consideramos que é uma forma de divulgação ainda excelente, não é? Continuamos a receber, se o jornal se atrasa um bocadinho, se acontece qualquer coisa, as pessoas perguntam: passas alguma coisa com o jornal? Porque é que não recebemos o jornal? Quando é que vem o jornal? Não é? Portanto, porque ainda por cima ele só sai de 2 em 2 meses, não é? Portanto, num ritmo caracol, mas é o ritmo possível para nós e se calhar é o ritmo que nós achamos ideal, sim, é o ideal para nós dentro do não tínhamos meios para isso, meios para melhor. Económicos também, Sim. e especialmente não tínhamos. E dizer que para nós cada número, sei lá, eu sou capaz de conseguir sabê-los, olhar para eles, saber todos de cor, não é? Ao fim de 90 números, portanto é algo que tratamos com carinho, é algo que tratamos como... Penso que a ADEP hoje é mais do que o jornal, sendo que, que nós tratamos, até pela dimensão material do jornal, não é? É algo que, no fundo, materializa a ADEP, penso eu, dentro do mundo digital e tudo mais. E os projetos da ADEP são volumosos, quando falamos do curso básico de Espiritismo online, quando falamos de tudo isso, que também foi revolucionário e que requeriu muito mais trabalho do que aquilo que requer hoje, em tempos, não é? Sim, sim. Mas o jornal é feito a cada número, por cada colaborador, como se fosse um filho único, não é? E ao fim destes anos, que não são muitos, mas já é alguma coisa, continuarmos a trabalhar nisto com o mesmo prazer e com a sensação e o sentimento de querer inovar, de querer apresentar coisas novas, sempre fugindo a polémicas, que é muito importante, e apresentando o espiritismo como ele é. Acho que ninguém poderá dizer que houve um único editorial, por exemplo, sequer, em que alguém se sentisse ferido ou tocado, penso eu, podemos estar enganados, pelo menos o intuito da ADEP nunca foi esse, e nunca do seu diretor, nem do seu editor, nada disso. Portanto, estamos gratos, no fundo, por confiar, não é? Naquilo que a gente vos vai Muito trazer. bem. Olha, por último, quem quiser assinar o Jornal de Espiritismo pode contactar com a administração do jornal, não é? Que tem... Por e-mail. Por e-mail ou por telefone. O telefone é o 938256134. O e-mail pode ser o e-mail da ADEP, como pode ser no m.margarido@gmail.com. Ou jornal Ou jornal, exatamente. Ou ainda... cada número de jornal traz um cupom de assinatura que a pessoa pode destacar e enviar, tem aqui o endereço para onde enviar, etc. Como pode telefonar e basicamente é isso. As associações espíritas podem nos contactar também, quem quiser, pela primeira vez. Deixar uma dica. Aquilo que o Ulisses já referiu é muito importante. Já há pessoas que sentem falta do jornal. Eu penso muito nas pessoas que têm falta dele e que não o conhecem. Pois. Então, nós temos num centro espírita onde eu colaboro, temos uma técnica, uma tática, um compromisso que é pedimos às pessoas, quem quiser colaborar, para levar 3 ou 4 jornais e deixar nos locais públicos, nos hospitais, nas bibliotecas municipais, Na rua, nos no locais café. Públicos, nos cafés, Olha, eu deixo na rua, nos passeios. Consultórios, nas repartições de finanças, onde for. É uma maneira, temos tido muito feedback dessa maneira. Pessoal, olha, eu encontrei o Jornal de Espiritismo, vinha à procura do centro, ou queria saber como é que funcionava isto. Porque muitas pessoas andam à procura da informação séria do espiritismo que o nosso jornal pode dar e
e nem sempre sabem que o jornal existe, né? Muito bem, olha, agradecermos-nos uns aos outros Sim, olha, e que nos encontremos daqui a 15 anos de novo. Era bonito, não era? Porque não? Vamos encontrar certamente. Ok. Oxalá, com outro jornal melhor. Com outra coisa. Com outra coisa qualquer. Exatamente. Exatamente.